Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre narcisismo, de um ponto de vista pessoal, social e político. Muitas vezes não sabemos se estamos vivos ou mortos, certo? Quando pergunto a diferença entre vivo ou morto, me refiro a qualquer ser na face da Terra. Pois bem, o que marca a diferença entre o vivo e o morto é questão fundamental que determina como vivemos e como lidamos com as flutuações de todo tipo de relação no meio ambiente. Vamos falar sobre duas questões básicas que garantem a vida. A primeira característica de um ser vivo é o movimento de contração e expansão, seja ele de qualquer intensidade, aquilo que chamamos de pulsação. O que isso tem a ver com narcisismo? Aguardem que espero chegar lá com uma certa claridade. Trabalhamos tempo integral com pulsação, a nossa e do outro. Às vezes precisamos incentivar um aumento ou uma diminuição na pulsação para que ela seja tolerável, mas sem pulsação não há vida. A primeira coisa que um médico sente no paciente é o pulso. A segunda condição é qualquer ser para existir precisa, a princípio, de um lugar. Por exemplo, apesar de toda a tecnologia, um embrião para ser germinado precisa, antes de tudo, de um útero, lugar onde será hospedado. E não basta somente um lugar. Esse lugar precisa ter uma característica fundamental. Esse lugar precisa ter hospitalidade. Isto é, precisa saber hospedar a vida que vem lá. Qualquer ser precisa de acolhimento para que possa começar a viver como ser pulsante. Agora, vejam bem, pulsação cria vibração. A caixa de ressonância de um instrumento contém e cria música através da vibração pulsatória das cordas ou do sopro. O útero dá suporte ao embrião. A terra acolhe e dá sustento às plantas. Um lugar nutre e dá existência a uma pessoa. Essencialmente, sem lugar de acolhimento e hospitalidade, não se existe. Claro que a qualidade da hospitalidade vai fazer diferença e definirá o desenvolvimento de qualquer um. Edith Eger, uma sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, que se tornou uma psicóloga especializada em trauma nos Estados Unidos, disse que, não fosse algum narcisismo, jamais sobreviveria. Ela quis dizer que quando não existe nenhuma hospitalidade do lado de fora, encontrar dentro de si mesmo é o que garante a pulsação da vida. Já o sociólogo alemão Hartmut Rosa, que escreveu o livro Aceleração, fala sobre a experiência de ressonância. Segundo um conceito fundamental da fenomenologia, ser humano significa ser posto em um mundo, ser para o mundo, ou reencontrar-se num mundo que faça sentido. Isto é, para vivermos a ressonância, precisamos de um lugar. Portanto, ressonância não é um estado emocional, apesar de ser emocionante, mas sim um jeito de relação no qual a pessoa, o sujeito e o mundo se colocam em relação responsiva. Somos responsáveis por tudo que está à nossa volta, responsáveis a responder a tudo que está em nossa volta. Não é um aspecto moral, mas um princípio de vida. A ressonância é o motor, a vibração, a resposta que nos conecta e nos coloca juntos em relacionamento. Nós, humanos, procuramos e realizamos experiências de ressonância em muitas áreas. Na natureza, na arte, na religião, no trabalho e certamente no amor e nas relações íntimas e de amizade. A ressonância pode se dar no mundo horizontal, social, e no mundo vertical, consigo mesmo. Ambas nos colocam a perceber o outro e a si mesmo na relação. Portanto, ressonância só se dá quando existe um elo dinâmico. Existem dois e não apenas um. A ressonância emerge entre dois. Agora, e quando a experiência de ressonância não acontece? O que acontece em seu lugar é a alienação. Alienados em relação ao mundo que nos cerca, mais intensamente entre as pessoas.
Alienação, portanto, é uma situação em que sujeito e mundo estão desconectados. Existe um fracasso no contato. A alienação pode acontecer em vários níveis: social, material ou existencial. A alienação pode ser em grupo, em comunidade ou no indivíduo. O encontro entre iguais, eu mesmo, nós mesmos, Narciso só, ou outro virou eco de Narciso. Pergunto, narcisismo não é uma forma de alienação dentro de si mesmo? De uma maneira bem simples, podemos pensar em 3 formas de narcisismo: o primário, o secundário e o terciário, que invento eu, vai. O primeiro, aquele que naturalmente uma criança ou um adulto voltam em direção a si mesmo por prazer ou necessidade, sem negar que o mundo exterior existe. Não é um exílio. O secundário, em que a criança ou o adulto voltam em direção a si mesmo, negando o mundo exterior, só se encontrando nos iguais, o que poderia ter um fim patológico. O terciário é quando o mundo exterior nega o contato com você e você narcisisticamente se protege desse mundo que não te enxerga e que nega a tua existência. Trágico como nos campos de concentração, na escravatura e outros casos. Nesse caso, a defesa se dá narcisisticamente, não no sentido de negar o mundo que te nega, mas de encontrar hospitalidade em si mesmo, através de suas sensações, afetos, ideias, fantasias, sonhos e escolhas. Como diria Edith Eger, sobrevivente de Auschwitz, o narcisismo aqui é uma escolha, seja ela consciente ou não. Te salva do mundo que quer te ver morto ou destruído. Veja bem, não precisa ser em situações de extremo risco. Pode ser na sua convivência com pessoas próximas e familiares que, por diversas razões, negam sua existência ou partes dela. Me conta um paciente que, quando começou a se sensibilizar, sentiu tanta dor e medo que, estando num ônibus, apoiou o braço e, sem perceber, quebrou o apoio de tanta força que imprimiu para aguentar o tranco de sair da solidão absoluta, da inexistência do outro. Já o secundário, que por diferentes razões é uma defesa do meio ambiente que te cerca, se transforma num lugar patológico, onde só você e seus iguais existem, seus espelhos, seus desejos, os objetos que te complementam, tudo que serve a você e seus interesses. O outro passa a ser objeto, pois você projeta nele parte de si mesmo e seus desejos. As diferenças não interessam e passam a ser impedimentos. Esse é o caminho da alienação, da negação do diferente, que passa a ser insuportável e inatingível. Os guetos começam a se formar. Junto com os guetos, aqueles que representam os guetos, os iguais. Aquele que representa a uma parte da população, aquele que vai cada vez mais negando a existência da diferença, que em casos extremos se tornam fascistas, pois só vale o que lhes espelha, o resto é ameaça. Todos os grandes líderes de facções nazistas, totalitárias, ditatoriais, são narcisistas fascistas que não suportam e não sabem lidar com o diferente. Chefes de família, de templos religiosos, de religiões, sejam quais forem, podem se tornar narcisistas alienados ao extremo quando negam o diferente, negam que o diferente existe. O resto são frutos longe da árvore. Como diz Hannah Arendt, a principal qualificação de um líder de massas é sua infinita infalibilidade. Jamais pode admitir que errou. Além disso, a pressuposição de infalibilidade baseia-se não tanto na inteligência superior, quanto na correta interpretação de forças históricas ou naturais essencialmente seguras. Forças que nem a derrota, nem a ruína podem invalidar, porque a longo prazo tendem a prevalecer. Uma vez no poder, os líderes de massa cuidam de algo que está acima de quaisquer considerações utilitárias. Fazem com que suas predições se tornem verdadeiras.
Os nazistas não hesitaram em lançar mão no fim da guerra de toda a força de sua organização ainda intacta para destruir a Alemanha do modo mais completo possível, a fim de que fosse verdadeira a sua predição de que o povo alemão seria arruinado em caso de derrota. Vejam a que ponto chega o narcisista doente. Destroem a si mesmos e aos seus para não se relacionar com as diferenças. Mergulha no vazio do reflexo de si mesmo. Não precisamos ir tão longe como os nazistas. Basta olhar para os líderes que querem se eternizar no poder, se tornam fascistas negando que os outros existem. Pois bem, qual a saída por mais sofrida que seja? Sensibilizar sua ressonância em relação ao mundo. O técnico não pode ser só técnico. O político não pode ser só político. Tem que existir o outro dentro e fora. Relembro aqui o paciente que começou a se sensibilizar e que sentiu tanta dor e medo dentro de um ônibus, arrebentou o apoio do braço sem perceber, pela força que imprimiu só para aguentar o tranco de sair da solidão absoluta e da inexistência do outro. Os húngaros, jovens e velhos, tinham tanta consciência de que viviam entre mentiras impostas pelo regime fascista comunista e pediam unanimemente em todos os manifestos por algo que a inteligência russa aparentemente nem mais sonhava, pela liberdade de pensamento, pela liberdade de pensamento. O mesmo acontece quando a imposição vem de regime de ultradireita fascista, como Franco, Mussolini e, quem sabe, o Bolsonaro. Sim, sofrer o livre pensar, o livre sentir, o livre refletir, que nos permite ressoar nas relações com o mundo e deixarmos de ser tão narcisistas todos nós. Na última Bienal de Veneza, haviam várias manifestações e obras que realçavam o narcisismo moderno ou pós-moderno. Muitas dessas obras ressaltavam como o narcisismo pode ser estimulado através dos novos veículos de comunicação e publicidade. De fato, o uso constante da comunicação virtual nos leva facilmente a perder a qualidade da ressonância, a qualidade da empatia, a uma alienação de contato real. Não tem cheiro, a cor é outra, não tem volume, o movimento é falso, a vibração é outra. Vejam que no planeta dos macacos, o macaco é mais sensível que o humano. No filme 2045, o replicante é mais sensível que o humano. Os animais domésticos hoje em dia substituem os humanos. O ET trouxe humanidade para os humanos. Estamos com o risco de perder nossas melhores qualidades. Vamos ficar atentos e dominar as máquinas, os humanos máquinas, rígidos em seus pensamentos, pequenos e insensíveis. Ressoemos como a abelha e a flor e a abelha. Cada um tem hospitalidade e vibração para receber e servir ao seu oposto, sem necessariamente dominar ou ser dominado. Vou terminar aqui com o poema de Manuel Bandeira, que se chama, intitulado Imagem. És como um lírio alvo e franzino, nascido ao pôr do sol, à beira d'água, numa paisagem erma, onde cantava um sino. Há de nascer inconsolável mágoa, a vida é amarga, o amor um pobre gozo. Hás de amar e sofrer incompreendido, triste lírio franzino, inquieto, ansioso, frágil e dolorido. Obrigado, gente. Até a próxima.